mesmo tendo origem de um pai pervertido e mau, as ações de bondade, de entendimento, de submissão e obediência ao Senhor acarreta inexoravelmente a pessoa à salvação. Ele é julgado pelos seus feitos pessoais, não pelos feitos do seu genitor. No grande júri, descrito de um modo bem amplo no livro de Apocalipse, mas especificamente no capítulo 20, o verso 12, a Bíblia nos informa que cada um terá os seus feitos descritos em livros como meio probatório de sua condenação. A individualidade ali também é patente, quando diz que todo aquele que não está inscrito no livro da vida será destinado à perdição eterna. E ali os feitos descritos, os livros terão que ser abundantes para conter a multidão de pecados que as pessoas humanas praticam, mas o livro da vida nada disso exige, porque ali é lançado tão somente o nome, uma vez que os pecados já foram destruídos pelo poder da cruz, pelo poder do Senhor Jesus. Assim, não podemos de maneira nenhuma, meus amados, permitir que os desmandos dos ensinamentos de homens possam desvirtuar a verdade que nós precisamos viver. Em Romanos, no capítulo 14, verso 12, a Bíblia nos dá a certeza de cada um dará conta de si mesmo a Deus, sem a figura apontadora de qualquer outro responsável. Jesus Cristo, na realidade, será naquela ocasião tão somente o advogado, para fazer com que as penas sejam desqualificadas, sejam descaracterizadas. Ainda, segundo ponto, a imutabilidade da salvação é garantida pelo próprio Deus. Vejam bem, a imutabilidade da salvação é garantida pelo próprio Deus. Como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, os versos 22, 24, 25 e 28, descreve de um modo límpido, transparente, esta verdade, este entendimento. Romanos, no capítulo 3, verso 22, nos diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Ainda o verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, porque Cristo cravou na cruz os nossos pecados. E por último, o verso 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e nos trouxe a garantia de uma eternidade imutável, porque é produzida pelo Todo-Poderoso. A garantia da salvação também é sustentada, ou ela resulta da graça de Deus. Verso 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, nós encontramos o resumo de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer no Senhor Jesus é a garantia de uma salvação eterna, imutável, inalterável e jamais perdida. A imutabilidade da nossa salvação
também é garantida pelo Senhor, porque ela se solidifica, ela se é amalgamada quando nós, no exercício da fé, respondemos ao chamamento de Deus, ao aclamar do próprio Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o verso de número 31 é claríssimo acerca dessa verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, nos diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Não está dizendo terá possibilidade de uma salvação garantida. Creia e será. É o que Deus disse. A imutabilidade da salvação também é garantida pelo Senhor através da ação poderosa do próprio Deus. Evangelho de João, capítulo 6, o verso de número 37, nos diz a seguinte verdade. João 6, 37: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Não há possibilidade da existência de nenhuma força, de nenhum poder, de nenhum demônio que seja suficientemente capaz e poderoso para arrancar das mãos do Senhor Jesus aquele que ele recebeu. E é por isso que a sua salvação, que a minha salvação, que a nossa salvação é eterna, é garantida pelo Todo-Poderoso, é imutável e jamais poderá ser desfeita. Mesmo Evangelho, no capítulo 10, o verso de número 28, nos remete na mesma direção desse entendimento. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. É o que Jesus disse. Eu lhes dou, ninguém, nada poderá arrancar de minhas mãos. A salvação é individual, mas é imutável. Mas ainda, em terceiro lugar, a salvação individual, imutável, obtida em Cristo, gera a eternidade no indivíduo. Vários textos que nós anotamos, o tempo não nos permite passar por todos eles, mas nós podemos ter a certeza da imutabilidade, da eternidade da salvação, porque a palavra nos diz. Primeiro, a etapa presente da salvação é algo acontecido a partir de então, a partir do momento que nós rendemos ao Senhor Jesus. Romanos 13, verso de 11 a 12, 1 Tessalonicenses 5, verso de 8 a 9, 1 Pedro 5, nos garante exatamente o início dessa salvação a partir de então, e partindo, expandindo até a eternidade. A eternidade da nossa salvação abrange nosso livramento da ira vindoura de Deus, Romanos 5, 9, 1 Coríntios 3, 15, 1 Coríntios 5, 5, 1 Tessalonicenses 1, 10, 1 Tessalonicenses 5, 9. Nossa participação da glória divina, Romanos 8, 29, 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 14, e os galardões que receberemos como vencedores fiéis, Apocalipse capítulo 2, verso de número 7, que nos diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A garantia da salvação, da sua individualidade, da sua imutabilidade, da sua eternidade, são palavras do próprio Salvador, que é o Senhor absoluto, e que nenhum poder há capaz de desautorizar
a sua verdade.